Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É assim, a geração dos que procuram o Senhor. Cante mais uma vez. É assim, a geração dos que procuram, a geração dos que procuram o Senhor. Amados, nessa festa de todos os santos, eu fico imaginando como será a nossa entrada na glória, porque a morte, ela não tem a última palavra para aqueles que creem. Veja que quando a Bíblia fala dos 144 mil, não significa que é um número limitado de vagas para entrar no céu. Significa que é o número de totalidade, o número 12 que representa a totalidade, multiplicado, a gente vê que chega no número de infinitude. Todos são chamados. A morte, segundo o catecismo da igreja, ela não entrou no mundo como um projeto de Deus, porque embora o homem tenha uma natureza mortal, Deus fez o homem e a mulher não predestinado à morte. A morte entrou por causa do pecado. O livro de Gênesis vai deixar muito claro isso. Não comais do fruto proibido, porque o dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. E ali entra a morte no mundo. Então, se nós formos ver, a morte seria a frustração definitiva da alma, isso é teológico, a frustração definitiva da alma pelo fato de não ter aceitado a Deus. Negar a Deus seria uma tragédia para nós. Agora, nós vimos aquela palavra profética do livro do Apocalipse. Quem são esses de vestes brancas? São aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Eles foram alvejados com o sangue do Cordeiro. Que tribulação, hein? Fala a verdade. Viver nesse mundo é ou não é uma tribulação? Porque só Deus sabe o que você está passando, o que você passou, o que você tem que passar. Então nós que passamos por esse mundo, vivendo aquilo que Jesus chama de bem-aventurados. As bem-aventuranças significam uma lista de
condições de sobrevivência, porque bem-aventurados aqueles que são perseguidos, caluniados, aqueles que sofrem, aqueles que são injustiçados. São condições de um mundo tenebroso que muitos passam. Os pobres, a palavra de Deus, ela vai nos moldando para a santidade. E por mais que nós sejamos pessoas limitadas, pecadoras, graças a Deus nós aceitamos Jesus Cristo. Você está aqui porque eu sei que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Então eu digo para você, sem medo de errar, nós nos veremos no céu. A fé, se nós formos ver, ela é a única condição que a palavra de Deus nos dá para a salvação. No capítulo 3 de São João, quem crê não será condenado. É muito claro isso. Aquele que crê, o Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Então quem crê não será condenado. João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Quando eu vou num velório, eu faço questão de chegar próximo do caixão e dizer: quem crê em mim, ainda que esteja morto, para que as pessoas vejam que essa é a condição de morte que Jesus está dizendo. Ainda que esteja morto, viverá. Significa, a gente às vezes se frustra tanto com a morte, com a perda, e nós estamos trabalhando isso aqui, nesse acampamento de oração. Nós estamos pedindo a superação dos traumas da morte, e a morte, ela cria traumas. Tem pessoas que estão machucadas, não resolveram ainda o problema da perda. É porque talvez você precisa fazer uma releitura. Aonde é mesmo que essas pessoas estão? Porque nós temos uma natureza imortal, no sentido de que a nossa alma não morre, é só o nosso corpo, a nossa matéria. Por isso que a palavra de Deus diz: vaidade das vaidades, para aqueles que se preocupam só com o corpo e esquecem da alma. E sabe, gente, o mais bonito, eu dizia de manhã hoje na pregação, é quando a gente começa a promover o céu para as pessoas. Eu não sei se você está preocupada, mãe, pai, em colocar o filho no caminho do céu. Você, esposo, tem dado para essa pessoa que você ama o caminho do céu? Não desista dos seus, porque quem ama sempre faz o melhor para aquela pessoa que ama. E quando a gente começa a colocar as pessoas no caminho do céu, a gente começa a ficar mais seguro de que a gente não vai perder, porque as pessoas começam a vir para Deus, e nós precisamos facilitar isso. Eu me preocupo com aquelas pessoas que às vezes elas são muito pessimistas e até dizem: nem adianta rezar mais por aquela família. Eu escrevi um livro chamado Sua Família Tem Jeito, porque eu olho para a minha família. Hoje eu vejo que graça, todos os anos, poder pregar um retiro para a minha família. Nós vamos agora, o ano que vem, para o 13º retiro em família. Eu consigo reunir a família, e eu percebo que não é pelo fato só de ser padre. Eu acho que é o desejo mesmo de trazer o céu para a minha família, e as pessoas começam a se aproximar de Deus. Sabe que tem uma história que um santo, como tantos santos que não foram canonizados e que a igreja reconhece, que tem muitos que viveram a santidade e estão no céu, por isso a festa de todos os santos. E esse santo, ele morre, e diz que quando chega lá não acha o nome dele na lista de entrar para o céu, e acaba mandando o santo para o inferno. E aí diz que o santo foi para o inferno, não estava na lista, é só uma historinha. E quando ele chega lá no inferno, ele pensa com ele: eu vou ser quem eu sempre fui, eu não consigo ser diferente. Tão piedoso que era. Ele chegou lá e começou a sorrir para todo mundo sério lá. Imagina no inferno como que é, né? Tudo sério, todo mundo sério, mas ele começou a fazer amizade, começou a dar a paz de Jesus, começou a pregar a palavra. Gente, deu mais ou menos um mês, o diabo veio falar com São Pedro. Pensa num capeta bravo. Chegou para São Pedro e disse: você é santo, mas não é bobo, né, São Pedro? Você foi mandar um santo para o inferno, você me tira agora de lá. E São Pedro disse: mas como assim? Como assim? Tem um santo lá. Agora tem até os capetinhas, tem um dando paz de Jesus para o outro. Aquilo está um pedaço do céu. Qual a moral da história?
é que céu e inferno somos nós que fazemos. Porque ele foi para um lugar, para um ambiente contaminado, mas lá ele começou a fazer o pedaço do céu. Gente, eu digo assim, aonde nós estamos, nós temos que levar um pouco o pedaço do céu. Como que está a tua família, filho? Como que está aquele ambiente de trabalho? Você consegue levar o céu para lá? Porque a palavra de Deus nos ensina que quando a gente começa a amar de verdade, a gente começa a perdoar, a gente começa a falar de Deus, a gente vai criando estratégia de evangelização. E a gente começa a mostrar que ser de Deus é bom. Como é gostoso quando você vê que você começa a cativar as pessoas para as coisas de Deus. E nós podemos fazer isso, nós não podemos desistir dos nossos. Eu digo assim que tudo que a gente faz sozinha, gente, sem as pessoas que a gente ama, não é a mesma coisa. Olha, eu digo que eu já tive muitas frustrações na minha vida como padre, porque vocês sabem que padre faz o voto de viver sozinho. A gente se desapega da família, a gente não constitui família, porque quem é a minha família? É vocês. A família é o povo de Deus. E nós optamos ser o in persona Christi, viver como Jesus viveu. Mas às vezes eu fico lembrando da época que eu era criança, tudo que é lugar que a gente ia com a família toda. Ia para a praia, a gente ia com aquele carrinho velho do pai, mas tudo feliz. A mãe fritava uns frangos, colocava na farofa. Sabe, a gente era pobre, mas feliz, porque a gente estava em família. Esses tempos eu inventei, gente, de ir sozinho. E tem um parque muito conhecido, acho que muitos conhecem, não quero fazer propaganda aqui, mas é um parque muito conhecido do Beto Carreiro. Nunca tinha ido lá. E aí eu fiquei sabendo que tem aquela torre que sobe lá em cima assim e solta a gente. Eu pensei, meu Deus, deve ser muito bom ir lá. Eu tenho medo de altura, gente. Mas quando eu paguei aquele preço para entrar lá, eu pensei, eu vou ter que ir. E como eu ia pregar na região lá, em Pissarras, então eu combinei com o coordenador, eu disse, você me leva lá no parque? Claro, padre, pode vir. Fui cedo, ia pregar só à noite. Pensei, nossa, vai ser um dia maravilhoso. Pense na frustração. Porque eu fui naquela torre, lá naquele, como que é o nome daquele lá? É Big Tower, né? É. Eu subi lá, a hora que ele sobe lá em cima com a gente vê até o mar assim, de repente ele desce, vem o corpo e a alma vem depois. É mais ou menos assim, né, gente? Quando eu desci daquele brinquedo, eu me lembro que eu desci assim feliz, como sempre acontecia quando a gente saía com a família, eu descia assim sorrindo, parecia aquele burrinho do Xerec, sabe? Eu descia assim, parece que querendo encontrar minha família para contar como que foi. E eu vi que as pessoas ficaram me olhando com uma cara estranha, ninguém me conhecia. Nem o coordenador me conhecia direito, então todo mundo sério, e eu com aquela cara assim, eu fui desmanchando aquela cara. Falei, ai minha família, minha mãe e meu pai aqui, meus irmãos aqui. E de repente eu fui mais num brinquedo ali, e quando eu vi, eu estava só vendo os outros. Ele chegou para mim e disse, padre, o senhor não vai brincar? Eu disse, não, acho que eu vou ficar só olhando mesmo. Mas o senhor estava tão empolgado. Eu falei, pois é. Sabe que quando eu fui para o hotel, naquela noite, gente, conversando com Deus, fazendo aquele exame de consciência, eu falei, poxa Senhor, meu dia hoje foi tão frustrante, só gastei dinheiro lá naquele parque. E Jesus disse no meu coração, se você acha frustrante, padre, ir para um parque sozinho, não queira imaginar o que é ir para o céu sem a família. Não queira imaginar você ganhar o céu e saber que a tua família não está lá. Isso sim é frustração. Me veio muito forte isso, muito forte. E eu confesso que a gente vai se acostumando com as coisas de Deus e dá até a impressão assim, poxa, nós já experimentamos a graça de Deus. E dá a impressão até assim, que quem quiser que venha buscar. Porque talvez as pessoas não facilitaram muito para você vir para a igreja. Foi num período que você estava sofrendo. Você nem vem a Deus por amor, vem talvez pela dor.
E agora ficar bajulando a família, criando estratégia para trazer. Mas eu digo, filho, quem ama, luta por aquilo que é seu. Você não pode ganhar o céu sozinho. Por favor, você não pode. Eu costumo dizer que ir para o céu sozinha, talvez seja até, sei lá, se eu for num lugar e não encontrar ninguém da minha família lá, e vão chamar de céu, eu vou dizer, esse céu só pode ser fake. Não pode ser céu isso aqui, porque eu não estou bem. E céu não é um paraíso. É porque eu acredito que Deus é tão misericordioso, que Ele cativa os nossos corações para que a gente consiga chegar na base. Eu tenho certeza, filha, talvez você não vai conseguir alcançar a vinda da tua família para Deus, porque eu acompanho quantas mães já falecidas, e o filho vai contar, poxa, minha mãe a vida inteira me querendo trazer para a igreja, e hoje eu estou na igreja, mas ela já faleceu. Mas teve o dedinho da mãe lá. A gente precisa criar caminhos. E eu digo assim, todos nós somos chamados para o céu. E para o inferno, filho, você só vai se você quiser. No sentido de que Deus não manda ninguém para o inferno. Isso não é a teologia católica. Somos nós que, se negarmos a Deus, a palavra de Deus diz, o pecado sim, pode levar à morte, inclusive à morte eterna. Porque se você não abre o olho, você não vem para Deus, você não quer, isso significa pecado contra o Espírito Santo. Agora, olha onde você está. Você se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu digo sem medo de errar. Você está aqui. Você que nesse momento nos acompanha pela Canção Nova, essa TV talvez ligada o dia todo, é porque você está no caminho. E graças a Deus a igreja nos ensina que aqueles que não morrem em plena santidade terão a oportunidade de ir para, não um lugar, mas um estado de espírito, onde a graça de Deus vai completar em nós o que faltou para a santidade, que nós chamamos de purgatório. Purgatório, purgar, significa purificação. Quando a gente reza pelas almas do purgatório, é porque há um contato da igreja terrena com a igreja triunfante. Hoje nós celebramos essa igreja triunfal, essa igreja daqueles que estão nessa comunhão. Os nossos irmãos que chegaram à santidade, mas quantos que estão no estado de purificação caminhando para lá? Quem aqui teve alguém que faleceu? Seja bem sincero, só entre nós, não vou contar para ninguém, que faleceu, você sabe que essa pessoa não era santa, tinha as limitações dela, e talvez até limitações sérias, mas era uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que acreditava em Deus. Quem aqui pode dizer que já chegou até a ficar em dúvida, será que essa pessoa está salva? Porque a maneira como ela viveu a vida, não viveu a santidade, não era uma pessoa que buscava Deus sempre, mas era uma pessoa boa, uma pessoa que acreditava, não negou a Deus. Quem tem pessoas assim? Eu conheço tantos, até pessoas que eu digo que eu conheci, pessoas que não suportaram a própria existência mais. A morte, gente, foi como que a saída que essas pessoas encontraram por causa da depressão. Eu não tenho dúvida de que Deus é tão misericordioso, que essas pessoas estão nesse estado de graça, onde a graça vai completando neles o que faltou para a santidade. Porque nós também somos pecadores. Nós também somos limitados, mas a graça de Deus é tão grande, que se nós estamos no caminho, nós todos seremos purificados. E nós precisamos entender que o pecado, quando ele nos domina, quando nós nos fechamos para a possibilidade de mudança, isso pode significar para nós que o pecado teve a última palavra. Eu digo que o fruto proibido, ele sim pode nos levar para o inferno, se nós não nos abrimos para a graça, porque a fé sem obra nenhuma, ela é morta.
A fé sem obra nenhuma, ela passa a ser morta. Então, o pecado tem consequências sérias. Consequências sérias. Sabe que o catecismo diz assim: na morte, os que tiverem feito bem, sairão para uma ressurreição para a vida. Os que tiverem feito mal, sem arrependimento, para uma ressurreição de julgamento. O número 997 e 998. Então, nós somos corpo e alma. Nós somos corpo e alma. O nosso corpo é passível de desejos, de apetites. Repare que quando uma pessoa vai ficando mais velha, mais de idade, a pessoa vai perdendo o apetite das coisas do mundo. Uma pessoa que está doente, por exemplo, você não vê uma pessoa doente com desejos sexuais, com muito apetite da gula, o desejo de construir, apegado às coisas. Quando uma pessoa vai para o declínio natural, ou pela morte, por uma idade muito avançada, a tendência do corpo já é ir se desapegando das coisas do mundo. A santidade é fazer com que você, mesmo com o corpo sadio, você talvez esteja com uma vitalidade muito grande, mas você já em vida e se desapegando de tudo. Naturalmente, todos nós vamos nos desapegar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus tem nos dado muito, e eu digo que me dá até um friozinho na barriga quando eu ouço essa passagem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha onde você está hoje. Você está recebendo tanta bênção, tanta graça, filho, que talvez você vai ter que descer ao nível daquelas pessoas que ainda não tiveram a mesma possibilidade que você teve de estar aqui na Canção Nova, ouvir a palavra de Deus, receber tantas bênçãos. Tem pessoas que não fizeram nunca uma experiência como essa. Vamos orar por elas. Põe a mão no teu coração aí. Eu quero fazer uma oração por você, e quero colocar aqui também, antes que eu esqueça, quero dizer que nós estamos rezando pela Antônia dos Santos Carlos, que foi recomendada a oração, a Elisângela inclusive me passou, quero colocar aqui na minha oração pessoal. Com essa mão no coração, eu quero que você lembre de muitas pessoas que você ama, e você não pode ir para o céu sem elas. Não pode. Talvez você vai lembrar de pessoas que nem para a missa vêm, pessoas boas, pessoas que têm um coração bom, você sabe disso, mas estão apegados a tantos vícios. O pecado praticamente dominou já essa pessoa. E como você sabe que o pecado leva à morte, é como se o Senhor me pedisse para dizer para você: socorre essa alma, filha. Socorre essa alma, não deixe essa pessoa se perder, porque ela tem um coração bom, ela tem tudo para vir para Deus. Eu acredito, Senhor, que essa missa vai ser tão importante para essa alma, porque o Senhor pode curar, pode restaurar. Toda missa é de cura interior. Eu tenho certeza que essa obra de misericórdia que você está tendo agora, de orar pelos vivos, de orar por aqueles que já partiram, aqueles que nem mereciam a salvação, mas você não deixa de orar. Amanhã, no dia de finados, quantos cemitérios estarão lotados, porque as pessoas vão lá no túmulo, lembrar que ali está a relíquia, acender uma vela, orar pela alma daquele que morreu, talvez tão afastado de Deus. Eu creio, a oração dos vivos irá salvar muitas almas. Isso é obra de misericórdia. Deus maravilhoso. Eu sinto como que o Pai das misericórdias te desse um abraço agora, filho, dizendo: se não fosse você, o que seria da tua família? Em você, através de você, aquela palavra vai se cumprir. Se um apenas se salvar, pode salvar a família inteira, porque você se levantou. Graças a Deus você se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você ora por essa família e não vai desistir dela nunca, porque um dia muita gente vai te abraçar lá, a tua família vai te abraçar, um por um te abraçando, dizendo: muito obrigado pelo que você fez por nós, porque se não fosse você, a nossa família talvez estaria perdida. Quem crê nisso, diga comigo: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu quero encerrar com essa canção em Ré maior. Você vai lembrar, porque Nossa Senhora, hoje o Senhor me deu uma imagem de eu pregando a palavra,
e Nossa Senhora passando pelos corredores com a mão estendida, como se a mãe, preocupada com os filhos, intercedesse durante esse acampamento. Eu creio que Nossa Senhora passa por aqui, com as mãos estendidas por esse corredor. Enquanto você lembra, filho, Nossa Senhora vai falando um por um para Jesus: ô Senhor, não esquece não. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, aos anjos me ajudando, onipotente amando, no céu triunfarei. Eu e a minha família, vamos estar lá. Leva a tua também, filho. Leva a tua também, filha. Mais uma vez esse refrão, vai. No céu. Você que está em casa, deixa eu pedir para você, traga a tua família para o céu também. Não desista dela. Não desista dela, filho. Com minha mãe estarei. Obrigado, Senhor.